Dentro da teologia, tá? Rapidamente aqui, nós temos a teologia bíblica e a teologia sistemática. Também temos teologia pastoral, temos teologia ética. Agora, basicamente, os chamados dois grandes guarda-chuvas dentro da teologia é a teologia bíblica e a teologia sistemática. A teologia sistemática é a que se preocupa mais diretamente com essa questão da inspiração. Já a teologia bíblica, ela aborda a história de como os livros foram escritos, de como eles foram recebidos no cânon. Essa é a parte que nós vemos na teologia bíblica. Agora, hoje, durante muito tempo, havia uma espécie de, entre aspas, briga entre a teologia bíblica e a teologia sistemática. Hoje, há a proposta de integração. Outra coisa que é interessante a ser observada é que a ideia de conjunto de 5, só para encerrar essa parte aqui da apresentação e já abrir para as perguntas, essa organização de 5 ela é muito comum na Bíblia. Então nós temos muitas organizações em 3 e em 5. Pela tradição judaica também, nós temos os Salmos divididos em 5 livros ou 5 partes. Se vocês observarem, pelo menos dentro da organização cristã, nós temos 5 livros poéticos. Por que eu digo isso? Porque os judeus eles organizam o Antigo Testamento de maneira diferente da nossa. Então, essa divisão quádrupla de Pentateuco, depois livros históricos, depois livros poéticos, finalizando com livros proféticos, isso vem da Septuaginta, depois mais ou menos organizado pela Vulgata e chegou até o cristianismo. Agora, os judeus dividem em 3. É a lei, Torá, os profetas e os escritos. Então, essa divisão em 5 nós vamos encontrar também numa parte em que os judeus chamam de Megilot. O que chamam de Megilot? São rolos que são lidos especialmente em festas. São 5. São 5 festas que, nelas, você lê na íntegra alguns livros, que são, então, Ruth, Esther, Eclesiastes, Cantares e Lamentações. São os 5 que eles chamam de Megilot. Por isso que eu escrevi, junto com o professor Dr. Valdeci Gonzaga, um artigo que eu vou deixar disponibilizado aí nas aulas depois, um artigo que fala dos Pentateucos na Bíblia, os outros Pentateucos. E aí nós nos espantamos quando nós vemos essa organização de 5 aparecendo em outros lugares da própria Bíblia e até fora da Bíblia. Né? Mas, lógico, aqui a nossa atenção é a Bíblia. Mas, lógico, o Pentateuco por excelência, que merece esse nome, são esses 5 livros que são atribuídos a Moisés, e essa autoria mosaica, ela também fala de autoridade. Então, na antiguidade, quando se falava de autoria, se colocava até muito mais a questão da autoridade.